E a gente observou aqui, como eu passei, né, que o discipulado continuado tem como público pessoas que não frequentam a igreja evangélica, que argumentam que já tem sua religião, que não quer mudar, que em vez de participar de um culto, prefere ficar assistindo TV, ficar num bar, gente que gostaria de encontrar um ambiente onde há alegria, paz, sabedoria, para uma vida melhor, com gente que pudesse compreendê-las e que as ajudasse a vencer nas lutas da vida. E aí, como eu disse, por que eu usei logo a prática homossexual? Porque fofoca talvez a gente não veja como pecado, rebeldia a gente talvez não veja como pecado, mentira a gente talvez não veja como pecado. Então eu já peguei logo essa situação, porque essa é pecado mesmo, e todo mundo entende que assim, não, a gente precisa amar os pecadores, né? Inclusive os outros também, obviamente. Qual é a descrição do projeto? Um conjunto de atividades cujo foco é o cumprimento da grande comissão. Eu não sei se vocês lembram, vão por todo mundo e façam discípulos. Esse é o trabalho. O nosso trabalho não é falar para as pessoas, vem para o culto. Não, o nosso trabalho é a gente ir e pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é fazer discípulos. O nosso trabalho é que as pessoas elas estejam indo para o céu porque elas esbarraram com a gente e a gente compartilhou com elas a mensagem da salvação. Não somos apenas frequentadores que têm direitos, né, previstos em estatuto de uma instituição com CNPJ. Não, nós somos discípulos, discipuladores, e não crentes, clientes, que merecem um bom atendimento. Não, esses não somos nós, né? Nós até entendemos que temos o dever de atender os nossos irmãos. E obviamente, se todo mundo cuidar de todo mundo recebe cuidado de todo mundo. Ninguém precisa exigir nada, certo? Então o foco é a grande comissão, e motivado pelo grande mandamento. Ou seja, Deus antes de tudo, Deus acima de tudo. Deus é amado com todo o nosso ser, Deus é amado com toda a nossa força, e o próximo, ele é amado como a gente se ama, ou a gente se ama como ama o próximo. E é claro que obviamente tem toda uma batalha aí, porque tem gente que não se ama, tem gente que não se aceita, tem gente que se culpa, e gente assim vai usar um mecanismo psicológico de defesa chamado projeção. Ou seja, dói admitir minhas falhas, então eu faço o quê? Eu boto na sua conta, né? É a projeção, ou a negação. Eu, imagina, né? Então, fulano tem esse problema, eu não, eu sou muito bom de se lidar. E aí nesse caso, o foco é o cumprimento da grande comissão, mas é motivado pelo grande mandamento, porque não adianta a gente sair por aí distribuindo panfleto, falando Jesus te ama, se a nossa motivação é não ir para o inferno, se a nossa motivação é ganhar o galardão, se a nossa motivação é esfregar na cara dos irmãos que ficam jogando bola que a gente evangeliza. Não, a nossa motivação é o seguinte, é uma alma. Poderia ser meu filho, poderia ser meu pai. Deus está chorando vendo essa gente indo para o inferno, e eu decidi chorar com ele, e eu vou fazer alguma coisa, eu não sei o que, mas eu vou fazer alguma coisa. Então essa, né, é a proposta. E o discipulado continuado até o presente momento é sustentado por 4 pilares. Quais seriam? Grupos pequenos. É aquele caso, a gente tem 60 membros, se a gente se reunir entre 4, 5, 6 pessoas, fica mais fácil de passar uma orientação, de conversar sobre um assunto. E no nosso caso, o que poderia ser os grupos pequenos? As próprias organizações. Porque vamos lá, se nossa igreja tem 60 membros, quantos membros tem na união feminina? Quantos membros tem na união masculina? Quantos membros tem nos adolescentes? Quantos membros tem no jovem? Ou seja, a gente tem um pequeno grupo com a maior tranquilidade, e sem ninguém dizer que é G12, entendeu? São as organizações denominacionais da Igreja Baptista, beleza? Então, aí nisso, grupos pequenos, exortação mútua. Ou seja, um chegar para o outro e falar assim, ô rapaz, você errou na mão, né? De um bater um papo com o outro, um dar uma dica, cara, vigia aí com esse negócio. A vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Pô, pensa bem, rapaz. Tudo bem, você tem o direito de namorar como você quiser, mas olha o que o pessoal está falando. Tudo bem, a casa é sua, você faz o que você quiser, mas olha o testemunho que você está dando para os seus vizinhos na sua casa, né? Então, ou seja, a exortação mútua é um bate-papo de amigo, né? De gente que, por exemplo, um se importa com o outro e dá um bizu, ou dá uma dica, dá uma orientação, né? A Bíblia fala que repreenda o sábio, ele se tornará mais sábio.
Claro que, obviamente, quando alguém me dá um toque, a primeira inclinação minha é resistir. Mas que tal eu fazer como Maria? Considerar no meu coração. Vai que a pessoa está certa. Então, em vez de eu revidar, peraí, vou pensar um pouquinho sobre isso. Então, a exortação mútua. A outra coisa, a mentoria continuada. Eu, pelo menos na minha experiência evangélica, o que era discipulado? Discipulado era aquela questão, né, de um indivíduo chegou, fica 3 meses na classe do pastor, até o batismo. Depois do batismo, ele está solto. Ou de repente um irmão vai, adota, ensina as coisas para ele, mas depois ele está solto de novo. Não, o discipulado é para todo mundo, para toda a vida, o tempo todo, para cada um. Entende? Então, discipulado é uma coisa do tipo, olha, eu sou discípulo, você é discípulo, você me ajuda e eu ajudo você. Não tem mistério nenhum, certo? E então, uma mentoria continuada. Eu estou acompanhando você está me acompanhando. Como dizia o hino, né? Eu preciso de você precisa de mim, nós precisamos de Cristo até o fim. E aí nisso, prestação de contas. Por exemplo, claro, o cara novo na fé é um pouco mais fácil, né? E aí, cara, como é que tá? E aí? E seu namoro, seu casamento, como é que tá a sua vida? Tá beleza? Isso é mais fácil. Com o crente velho é um pouco mais complicado, né? Ele já bota a mão nas cadeiras e fala assim, com quem tu pensa que tu tá falando? Né? Uma coisa mais ou menos assim. Mas agora, aquela ideia de assim, de trocar uma ideia, porque ninguém se basta. Todo mundo precisa de uma dica. Todo mundo precisa de um espelho. Até porque se eu não tivesse gente para me orientar, eu teria ido pro buraco. Todo mundo precisa. Entende? Não tem essa de eu já sou vivido, eu tenho a palavra, porque é o seguinte, tudo bem, eu tenho a palavra, mas qual é a minha leitura da palavra? Entende? Eu, por exemplo, vi uma postagem, né, de um amigo no Facebook, de um gato lendo para o cachorro, ficarão de fora os cães. Tá vendo? Não sou eu que estou dizendo não, é a Bíblia que está dizendo, e ele lendo para o cachorro, né? E assim, era um meme, era uma brincadeira, mas muitas vezes isso acontece. Cães ali são falsos mestres, mas às vezes a pessoa ela não tem o devido preparo, só que como ela não tem humildade, ela acha que tem preparo. E uma das marcas do despreparado é achar que está preparado sem ter nenhuma referência de onde vem a fundamentação dele de que ele está preparado, né? Porque a diferença do ignorante, né, para a pessoa que tem uma certa orientação é como o cara que está andando num campo minado, como quem está andando num jardim florido. Às vezes a pessoa ela está prestes a se arrebentar toda, mas pela ignorância dela, a ignorância que eu falo aqui não é grosseria, é ignorar de não saber, né? O que acontece? Ela às vezes está indo para o buraco e ela está achando que está se dando bem, né? Lembra daquilo que nós falamos lá atrás, quando Jesus fala, olha, você está dizendo que eu estou expulsando o demônio da parte do diabo, só que o diabo não é burro. O diabo sabe que na desunião o trabalho dele não prospera. Então, se eu tivesse expulsando Beelzebul da parte de Beelzebul, sinal que as hostes infernais elas seriam estúpidas, e elas não são, pelo contrário, elas são muito produtivas, elas não perdem tempo, até porque a própria Bíblia diz que quem é mais prudente, os filhos das trevas ou os filhos da luz? Entende? Então é bom a gente ficar atento nisso daí. E aí, a gente tem grupos pequenos, exortação mútua, mentoria continuada e prestação de contas. Mas o discipulado continuado também é dividido em 4 etapas: pescaria, integração, treinamento e diaconia. A pescaria a gente já sabe, a gente vai lá. A gente não espera o peixe vir para a frigideira, a gente vai no peixe, certo? Aí, a integração, não basta colher, é preciso acolher. Pô, legal, o cara aceitou Jesus, mas e agora? Entende? Alguém tem que colar nesses caras, alguém tem que colar nessas pessoas, alguém tem que perguntar, cara, cadê você? Eu sou chato, eu colo no pé, entendeu? Então, eu não sei se dá para perceber. E aí, a questão do treinamento. Aquilo que você aprendeu de mim, ensine a homens fiéis, a homens capazes, para que eles também ensinem a outros. Ou seja, a coisa não pode ficar parada numa instituição, e a gente não pode ficar centrada numa pessoa só. Uma das marcas do desenvolvimento da liderança é a multiplicação dela, entende?
Ou seja, a igreja ela não pode ficar dependendo sempre, né, da Teresa para tudo, porque a Teresa pode ir para outra igreja, a Teresa morrer não pode, né? Mas assim, ela pode ir para outra igreja, né? Ela pode se mudar para a Barra da Tijuca, ela pode, por exemplo, acontecer um monte de coisa que não dá para ela fazer o que ela faz sempre aqui. Agora, se ela for o centro, o que vai acontecer? Quando a gente ficar sem a Teresa, a igreja acabou e a gente começa tudo do zero. Então, quando a gente tem treinamento, é o seguinte: vamos potencializar, vamos multiplicar, vamos ter mais gente e assim por diante, certo? E aí, além da pescaria, da integração e do treinamento, a diaconia. Não confundir com diaconato. Diaconato é o trabalho do diácono, diaconia é o exercício do ministério. A igreja precisa servir, a igreja precisa não apenas ser boca de Deus, mas ser também mãos e pés. A igreja precisa ir onde está o aflito e necessitado, porque é lá onde Deus está. Então é importante a gente olhar para o que está acontecendo e fazer algo, e quando a gente faz algo, a gente reduz impedimentos e a gente constrói pontes, porque hoje você está indo buscar aquela vozinha para vir para o culto. Você acha que o filho dela não está vendo o seu cuidado com ela? Entende? Na igreja que eu fui pastor, a gente instituiu a semana de oração nos lares, né? Porque o templo é bastante grande, cabia mais ou menos 300 pessoas, e no culto de semana de oração só tinha coisa de 15 pessoas. E aí, obviamente, né, não foi sem resistência, batistamente, vocês sabem como é que são as coisas, e aí vai, propõe, não apoia, está em discussão, peça palavras, põe sobre a mesa e assim por diante, né? E aí nessa situação, questão de ordem, pela ordem, mesmo sem ser questão de ordem, mesmo sem ser pela ordem, mas a gente fala porque, né? Aí nesse caso, a gente conseguiu realizar. Dia 15 de novembro agora, a filha de uma senhora, que a gente ia todo mês na casa dela, se batizou. Há coisa de mais ou menos uns 3 meses atrás, ela mandou mensagem para mim toda feliz: pastor, me casei. Ou seja, ela é fruto de um trabalho que a gente não ficou assim, vem para a igreja, não, a gente só cuidou da mãe dela. Tem, por exemplo, uma irmã que está lá na secretaria, ela é a segunda secretária da igreja, estava afastada da igreja, não queria saber de igreja. O pai dela, ele era esquizofrênico, então ele tinha dificuldade para ir para a igreja, passava por algumas batalhas e tudo tal. A gente fez a semana lá, indo lá direto. Quando ele faleceu, eu falei, me despedi da família, né? Eu falei, fiquem tranquilos que agora não vou mais sufocar vocês, né? Porque minha ovelha partiu para o Senhor. Não, pastor, tem ovelhas desgarradas aqui e o pastor tem acesso livre aqui à nossa casa. E hoje a menina é secretária na igreja. Então eu não sei se dá para perceber, em detalhe, sem negócio de ficar, vem para Jesus, tu vai para o inferno, entendeu? Nada disso. Simplesmente cuidamos dos seus queridos, só isso. Então quando você faz o que a Bíblia diz que é para você fazer, quando a igreja é igreja, o próprio Deus acrescenta, porque todo mundo quer fazer parte disso. Porque antes da gente ir para o céu vem. Antes da gente ir para o inferno vem. E a gente tem a responsabilidade de fabricar uma realidade celestial ou infernal. Então a gente precisa estar atento a isso. E aqui, por exemplo, a ideia da diaconia é essa. Tudo bem, eu não tenho como tirar você do sofrimento, mas eu posso chorar por você. Eu não tenho como curar você, mas eu posso orar por você. São pequenos gestos que fazem diferença, certo? E aí, por exemplo, a gente tem também o discipulado continuado, além de ser sustentado por 4 pilares, além de ele ser dividido em 4 etapas, ele também é constituído de 4 estratégias. Oração intercessória. Não tem como a gente quebrar a cadeia sem oração, irmão. Não tem. Existem pessoas que eram para estar aqui, mas há uma batalha espiritual, há uma luta. A Bíblia diz que o irmão ofendido é como uma cidade trancada. Não é fácil. Trazer quem saiu é muito mais difícil do que trazer quem nunca veio. É uma batalha. E isso só com oração. Porque o mesmo diabo que me perturba para te ferir é o diabo que vai forçar a barra para você ficar magoado comigo. E ele mesmo se esconde. Estou abrindo meu coração para vocês. Tem louvor que eu não gosto de escutar porque eu me sinto mal. Sabe por que eu me sinto mal? Porque eu lembro de pessoas que me feriram. Agora observa bem.
eu ainda estou sendo tratado por causa de uma ferida que alguém, de quem eu esperava uma outra coisa, fez algo. Eu estou com bronca do diabo? Não, olha como é que o cara é sagaz. Você não vê crente com bronca do diabo, você vê irmão com bronca de irmão. Você não vê crente falando mal do diabo, você vê crente falando mal de irmão. Então eu não sei se dá para perceber que é preciso oração intercessória, colocar o nome dessa gente no altar, todo dia de preferência, né? Discipular, contato frequente. Oi, e aí, como é que tá? Tem um pessoal aí que assim, sabe, sou chiclete, estou ali colado. Por quê? Quando vier a crise, vai lembrar da igreja. Por quê? Porque tem um pastor que está sempre mandando mensagem, e só tem um jeito de eles não receberem mensagem minha, me bloqueando. Agora, enquanto não me bloquear, mas aí já não é mais problema meu. Então, ou seja, nós fazemos a nossa parte. Todo mundo quer ressuscitar Lázaro. Gente, nós não somos Deus. Nosso trabalho é tirar a pedra. Esse é o grande problema de muita gente na igreja. Elas querem fazer o papel do Espírito Santo, elas querem fazer o papel de Deus, só que elas têm que fazer o papel do corpo. Tirar a pedra é a nossa responsabilidade. Ressuscitar o defunto, mesmo que a gente queira, não é a nossa parte. Então, oração intercessória, contato frequente. A oração intercessória é o que? Só ele pode. O contato frequente, eu posso e ele não vai fazer o que eu posso fazer, certo? E o discipulado 1 a 1, você está ali, e aí, como é que você está? Como é que você está? Como é que você está? A igreja tem muita gente, eu entendo que a nossa não, mas por exemplo, vamos lá, como por exemplo, imagina, 60 membros, se eu mandar um áudio de oração de 1 minuto para cada membro, é 1 hora. 1 hora da minha vida, na vida do meu irmão, isso não é todo dia. Entende como é que é o negócio? Aí alguém vai dizer, não, isso é para o pastor. Quem disse? A gente está falando de instituição? Ou a gente está falando de cuidado? Caim, onde está o seu irmão? Ah, não veio porque não quis. Seu dia vai chegar, e quando o seu dia chegar, você vai precisar de uma mão estendida para você. Então é importante a gente pensar nisso. Hoje é ele, amanhã sou eu, amanhã é você. Quantas vezes eu levei bolsa de compra para a igreja? Teve um período que eu precisei. Quantas vezes eu ajudei financeiramente pessoas? Teve uma vez que eu precisei. Então é importante a gente pensar nisso. O mundo dá volta para todo mundo o tempo todo, e um dia chega a nossa vez. E aí nesse caso, né, discipulado 1 a 1 e discipulado em grupo. No 1 a 1 a gente tem o que? Elias e Eliseu. Você tem Barnabé com Saulo. Barnabé não deixou Saulo sozinho. No caso, por exemplo, do discipulado em grupo, Eliseu tinha a escola de profetas, Elias tinha a escola de profetas, Jesus tinha os seus 12. Então é aquele caso, você não precisa chegar para a pessoa e falar assim, ó, você está na minha lista. Não, mas você pode ter a sua lista e você acompanhar essa pessoa. Toda segunda-feira eu ligo para 3, toda terça-feira eu ligo para outros 3, toda sexta-feira eu ligo para outros 3. Pronto, você ligou para 9 pessoas em uma semana. O que houve, fulano? Aconteceu alguma coisa? Não, só liguei para dizer para você que eu orei por você hoje. Só isso. Gente, quando alguém diz isso para mim, me faz um bem. Entende? Então, além, né, da gente ter os 4 pilares, além da gente ter as 4 etapas, além da gente ter as 4 estratégias, tem os 4 fatores críticos de sucesso. Um deles é amor pelas almas. E quando a Bíblia fala de amor, não está falando de sentimento, está falando de prática. Tem gente que ela faz de tudo para você não gostar dela, e não é fácil gostar dela mesmo. Só que você não precisa gostar das pessoas, você precisa falar bem delas, você precisa fazer o bem para elas, você precisa pensar o melhor delas, você precisa esperar o melhor delas, você precisa desejar o melhor para elas, e você precisa orar por elas. Não teve esse episódio aí do Carrefour? Aí, quanta gente, por exemplo, até crente dizendo que tinha que quebrar tudo. Espera aí, vamos pensar o seguinte: quantas pessoas precisam trabalhar naquele lugar e que devem estar trabalhando com medo? Cadê a gente para orar por essas pessoas? A gente vai estar na fileira de quem entende que tem que quebrar tudo? Então, não sei se dá para perceber. Tudo bem, houve uma situação ali que não deveria ter acontecido? Sim, houve, que as pessoas sejam punidas, mas até as pessoas punidas devem ser alvo da nossa oração.
Eu não sei se dá para perceber que assim, o pastor Neil Barreto usou uma frase que eu guardei. Olha só, toda vez que você odiar alguém, né, mesmo que essa pessoa esteja contra Deus, Deus vai ficar do lado dela e não do seu, porque a ordem de Deus é que você ame as pessoas. E quando eu falo de amor e ódio, eu não estou falando de sentimento, estou falando de ação. Quando eu faço uma coisa para prejudicar você, isso é ódio, não é raiva. Raiva é quando eu fico chateado e dou um tapa. Ódio não, ódio é aquela coisa que a gente faz com sangue frio. A gente mastiga, a gente pensa, repensa, né? É diferente. E o amor também não é aquele sentimento gostoso no coração. O amor é você fazer o bem. Por isso que a Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Claro, desde que não seja uma comida com veneno, obviamente. E aí nesse caso, né, amor pelas almas, cristãos comprometidos. Se a pessoa não se comprometer, não adianta, né? Por quê? Porque ela entende que o outro, e nunca ele, né? Igreja acolhedora. Pode parecer bobeira, a pessoa de repente pode até ignorar, mas pensa bem o seguinte: imagina que você está visitando uma igreja, você nunca foi de igreja nenhuma, e aí alguém manda uma mensagem para você: olha, fiquei feliz com a sua presença lá no nosso culto. Eu me sentiria acolhido. Eu, por exemplo, prego tudo quanto é igreja. O que eu percebi? Quando eu vou como pregador, todo mundo me trata cheio de coisa. Agora, quando eu vou como um visitante que ninguém sabe quem eu sou, porque se eu for numa igreja que o pessoal me conhece também, mas se eu for numa igreja que ninguém me conhece, é engraçado, gente. Tem gente que passa por você no corredor da igreja e não fala boa noite. Ah, eu sou assim mesmo. Desculpa, mas a questão é a seguinte: se fosse seu filho, se fosse seu pai, essa é a questão. Pô, bacana, legal, paga a sugestão para mim. Mas se alguém estivesse pagando a mesma sugestão para um filho seu, como você se sentiria? Se alguém estivesse pagando a mesma sugestão para o seu pai, como você se sentiria? Então é só fazer isso. Você fez isso, você já dá uma recuada. Né? Então, igreja acolhedora e culto contagiante. E quando a gente fala de culto contagiante, a gente não está falando de música contemporânea ou de música antiga. A gente está falando de cantar com amor no coração, cantar com gratidão no coração, cantar com entusiasmo. É como, por exemplo, Fernandinho é muito de misturar cântico contemporâneo com o hino tradicional. E é interessante, tá ele cantando lá a música, aí um monte de cara calado. Aí quando ele fala, almas caladas, aí todo mundo, aí fica assim: peraí, não podia estar adorando a Deus lá atrás, não? Entende? Ou seja, então a adoração a Deus, ela é condicionada pela preferência musical? Ou a adoração a Deus é resultado de um coração grato por um Jesus que me salvou? Então quando eu canto Cristo me amou, me livrou, o seu imenso amor me transformou, eu não estou olhando para o ritmo, eu não estou olhando para a linguagem, eu estou olhando para aquela revelação que mudou a minha vida. Entende? Então você vai perceber que o culto contagiante tem a ver com o seguinte: olha, Ele me salvou, Ele está entre nós, Ele está aqui, Ele está recebendo a nossa adoração, Ele está transformando a vida da gente. Então, ou seja, isso, eu não sei como, mas você transmite isso para as pessoas, que elas falam assim: uau, entende? Como é que pode um negócio desse? Né? É uma coisa para a gente pensar. E exigem 4 ferramentas básicas: 1, o pré-evangelismo; 2, o evangelismo; 3, o pós-evangelismo 1 e o pós-evangelismo 2. O pré-evangelismo tem a ver com o quê? Com algumas atividades que reduzem o obstáculo, né? E trava novos relacionamentos. Coisas como um frente de quintal. O que seria o frente de quintal? Um trabalho na porta da irmã Celina, um violãozinho, e a gente cantando mantos e palmas, espalhando vai o povo alegre de Jerusalém. Tem gente que nem sabe o que é isso, né? É um louvor lá do tempo do Ronca. E aí nesse caso, o pessoal da rua nem conhece esse louvor, mas quando ouve a gente cantando, levando aquele chá com pão, com violão, tá entendendo? E assim, todo mundo cantando com alegria, a pessoa olha e fala, o pessoal para, o pessoal olha, entende? Por quê?
porque a gente vive num mundo sofrido, num mundo doente. Teve gente que eu entrei em contato hoje, pastor, não vou não, porque eu vi isso, vi aquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. As pessoas estão assim. Eu vou pressionar a pessoa para ela vir? Não. Eu tenho consciência da minha fé, mas eu não vou cobrar isso dela. As pessoas estão aflitas, as pessoas estão preocupadas, nervosas, com medo de morrer, e a gente pode levar paz. Então a ideia é o quê? Fazer alguma coisa do tipo. Aí eu botei, você deve estar vendo aí, um tela crente. Você pega um filme que passa uma mensagem evangelística para a pessoa, uma lista de oração intercessória, 10 pessoas, 5 pessoas, 3 pessoas, aí fica a seu critério. Relacionamentos com amigos de novos crentes. Quando eu vou lá na porta, né, do Luiz Roberto e da Cleide, às vezes tem a turma lá no portão, eu falo, vamos embora, vamos para a igreja também. Ah não, eu estou sem tempo, eu estou ocupado. Tudo bem, vai quarta-feira, vou ver se dá. Por quê? Não adianta eu chegar para eles e falar assim, se afasta desses amigos e vem para cá para a igreja. Não, pelo contrário, igual a festa de Mateus, me leve aos seus amigos e eu vou lá, e a gente vai conversar. Então a ideia é mais ou menos assim, telefonemas ou mensagens aos visitantes. Eu, por exemplo, quando algumas pessoas vieram aqui, né, por exemplo, Daniel é testemunha, Deise ali também, Deise com D, né, é testemunha. Quando eu tive meu primeiro contato com eles, eu mandei um áudio agradecendo pela presença. Mas isso não é uma coisa que o pastor precisa fazer. Quando os filhos do Joel vieram, eu mandei. Quando as noras vieram, eu mandei também. Mas isso não é uma coisa que o pastor tem que fazer. Não, isso daí é uma coisa que qualquer pessoa que se sentiu bem com a presença da pessoa pode fazer. Entende? Então eu não sei se dá para perceber que assim, visita os visitantes. Hoje não dá por causa da pandemia. Mas eu, por exemplo, ainda antes de ser seminarista, já há uns 20 anos mais ou menos, eu fui membro de uma igreja que na segunda-feira a gente saía para visitar os visitantes. Então o que acontece? O pessoal tinha ido no domingo à noite, a gente tinha anotado endereço e telefone, né? Segunda-feira a gente ia. Oi, a gente veio aqui para orar com você, que bom que você esteve lá e tudo, tá? Aquela coisa todinha. A pessoa pode não querer Jesus, ela pode não querer ser crente, mas eu pergunto, quantas pessoas são amadas e aceitas sem ter feito nada por ninguém? Fazendo, as pessoas já não são amadas e aceitas. Não sei se deu para perceber que assim, a gente não precisa gastar muito latim para chamar as pessoas para Jesus, não. A gente só precisa imitar Jesus e mostrar para as pessoas, olha, eu me importo com você. E como eu demonstro? Não é de palavra e de língua, não, é simplesmente botando a mão no ombro e falar assim, posso orar? Eu não tenho como te dar dinheiro, mas eu posso orar. E isso a gente pode fazer, né? Então, convite para as nossas reuniões. O evangelismo tem evangelização pessoal, com literatura e com pesquisa religiosa. O esboço do pescador, né, a gente vai estar passando isso no período de escola dominical. Já falei com o Joel sobre o trabalho que a gente pretende fazer, claro, uma vez sendo aprovado pela igreja. E aí nisso, evangelização pessoal, seja com encontro marcado ou encontro casual. Esse esboço é uma orientação para ajudar o pescador de almas na sua missão de alcançar os perdidos. E o esboço abrange testemunho pessoal, você contar a sua experiência, a estrada de Romanos ou estrada romana, vai lá no Google que você vai saber o que é, né? E, por exemplo, panfletos personalizados. Então, por exemplo, panfletos que falam sobre como receber a salvação, numa ilustração prática, simples, personalizado, com o endereço da igreja e contato também do pastor, né? E aí nisso tem também Jesus no Evangelho de João. Quem é da minha idade deve lembrar dos NEBs, né? Núcleo de Estudo Bíblico, em que, por exemplo, você pode marcar com a pessoa e tem encontros semanais com ela. E se no quarto encontro ela disser que não quer mais, pô, beleza, tchau e benção. Mas pelo menos ela foi informada sobre o Evangelho. E questionário religioso, que seria uma pesquisa religiosa. Por exemplo, o mesmo cara que diz que não pode receber o folheto seu porque ele está com pressa, é o cara que para se você quiser fazer uma pesquisa. Olha, eu sou da Segunda Igreja Batista em Vila Paulini e a gente queria fazer algumas perguntas para você como morador do bairro. Você tem 2 minutinhos? Na maioria das vezes a pessoa tem, né? E perguntas como, por que você acha que a pessoa não vai para a igreja? Ela vai dizer por que ela não vai.
só que ela vai dizer em terceira pessoa, é mais fácil para ela, e ao mesmo tempo você vai percebendo por que as pessoas não querem. E aí às vezes elas vão falar algumas coisas que vai doer na gente, mas lembra, a verdade antes de libertar ela constrange. É preciso que o médico fale que você vai morrer para você cuidar da sua alimentação. Se o médico falar para você assim, não, você está bem, está tudo legal, você vai ficar feliz e vai morrer. Então não adianta, né? E aí nesse caso, né, a gente falou, né, sobre a questão, né, de perguntas, testemunho pessoal e se oferecer para visita. O pós-evangelismo 1 já seria uma questão, né, de ajudar aquela pessoa naquela primeira semana, intercessão por ela, ligar para ela no espaço de 24 horas, convidá-la para participar da igreja, conversar com ela todos os dias da semana, oi, que Deus te abençoe, né, tal, tipo Irmã Deise faz, mandando aqueles videozinhos de bom dia, boa tarde, boa noite, Irmã Deise ou Irmão Carlos, os dois, né, então tipo eles fazem, então a gente fazer isso, né, com aquela pessoa, tá ali acompanhando, como assim, olha, eu lembrei de você, gente, isso faz um bem incrível, certo? Você pode até não estar com crédito para abrir aquele arquivo, mas agora você fica feliz, a pessoa pensou em você, certo? E aí nisso, no caso, além de recapitular a apresentação do Evangelho, apresentar os hábitos espirituais. Lembra daquela questão do escova dos dentes? Então, fulano, você aceitou Jesus? Bíblia, oração, culto, companheirismo, porque falar comunhão às vezes pode confundir, né? Então, companheirismo, testemunho cristão. E essas coisas é o seguinte, você vai fazer 30 anos de crente e precisa continuar fazendo. Você pode ter 60 anos, mas não tem que continuar tomando banho, escovando os dentes? Ah, eu não tenho mais dente, mas não tem que escovar a dentadura? Ué, porque dentadura sem escovar também cheira mal. Então eu não sei se dá para perceber que tem coisa que vai acompanhar a vida da gente, né? E para quem não sabe, escovar o céu da boca e a língua também é importante, mesmo quem não tem dente. Então não sei se dá para perceber que assim, os hábitos espirituais têm a ver com isso. Você vai estar passando para o cara uma coisa que você também precisa fazer, porque se você não fizer, vai dar ruim. Lembra da batalha contra o mal? Lembra do Satanás que está todo dia atazanando a vida da gente? Então quanto menos blindado você tiver, mais presa fácil você é. Só que geralmente a gente não percebe, até porque as ciladas dele são astutas, como se não bastasse ser ciladas, né? E aí nisso, iniciar uma série, né, de encontros semanais, ensinando basicamente doutrinas bíblicas, conversando sobre princípios batistas, apresentar a história dos batistas, para o cara ter uma ideia de qual igreja que ele está chegando. E o pós-evangelismo 2 já é um estágio onde a fé da pessoa já está mais solidificada, e nesse caso, a gente continua intercedendo por ela, a gente continua tendo reunião com ela para encorajá-la, a gente não vai abandoná-la, e é claro, orientando essa pessoa, né, na adoração, comunhão, mordomia cristã, vida cristã diária, evangelização e orientações pastorais. Porque o que acontece? A pessoa não pode ficar solta. Então, cara, como é que está a sua adoração a Deus? Sua comunhão com os irmãos? Porque tem gente na igreja que se odeia, gente. Sabe, é triste, mas não tem quando a gente canta, se tentam destruir-me, zombando da minha fé, tramam contra mim. Aquilo não está só lá no caso de José do Egito, não. Isso às vezes acontece com o crente. Com crente, um pregador norte-americano, aconteceu isso, né? Ele, por exemplo, expôs o adultério de um televangelista, né, com a secretária do ministério dele. O ministério do cara acabou, um monte de gente foi mandado embora. O que aquele cara fez? Começou a espionar aquele que dedurou ele, e aquele que dedurou ele estava saindo com uma prostituta. Ele conseguiu tirar a foto e botou, né, saiu em tudo quanto foi televisão, o ministério do cara acabou. Não vou falar o nome aqui porque não tem a ver, mas eu não sei se dá para perceber que assim, isso, um pregador fazendo com o outro pregador e o outro se vingou do outro. Estou falando de pregadores, para não falar aqui no Brasil, de pregador que paga mais caro pelo tempo de televisão e tira o tempo de televisão do outro, e o outro que pega o dinheiro de oferta do povo para pregar a palavra, para falar mal do outro que pagou mais caro. Então não sei se dá para perceber, essas coisas acontecem naquele nível, para não dizer que acontece no nosso, só para ter uma ideia. Então a importância de estar ali, meu irmão, adoração, comunhão, mordomia cristã. Às vezes o camarada ele não está desempregado, mas ele não é mais dizimista, ele não confia em Deus, entende? Ele, por exemplo, não oferta, não contribui, não chega junto, não cede tempo dele para estar dedicando à obra de Deus, não cede os dons e os talentos dele. Ah, pastor, eu estou fora.
Então tá legal, vai ficar reclamando da igreja e não vai ajudar? É isso mesmo? Né? Então, mordomia cristã, vida cristã diária, evangelização. Cadê seu discípulo? Né? Cadê a pessoa que você está acompanhando e cuidando dela? Né? Orientações pastorais. Meu irmão, o que o pastor orientou? Qual foi a palavra que a gente recebeu? Ah, o pastor não sabe de nada não, quem sabe sou eu. Pô, então beleza, pede um mecânico, né, para orientar a sua vida espiritual. Mas assim, você não pode ficar sem orientação, entende? Então é importante a gente estar ali, né, acompanhando os nossos irmãos. E nesse caso, a atuação do pastor e da igreja, né? Pastor e líderes, a liderança da área de discipulado e evangelização. No nosso contexto, se nada mudar, vai ser Joel e Rayane, né? Mas se mudar alguma coisa, vai ser a próxima pessoa, está a critério da igreja também. O pastor deu uma sugestão, mas o pastor não vai morrer do fígado se ninguém atender, fiquem tranquilos. E nesse caso aqui, juntamente com o pastor, se reunirá com novos decididos, com os que desejam alcançar familiares que não são cristãos. B. Membresia da igreja, irmãos recém-convertidos, irmãos interessados na implantação de um novo estilo de vida cristã, receberão treinamento teórico no horário da EBD, né, na escola bíblica, e participarão de saídas de treinamento prático, todo quarto domingo no horário da EBD, inicialmente com frequentadores de nossos cultos, que ainda não se decidiram, ou seja, ir no barro mais fresco, certo? E aí, eu não sei se dá para você perceber que a gente está falando aqui de uma mudança substancial. Por isso que eu vou mandar para cada irmão ler no seu WhatsApp particular, ruminar, mastigar, conversar, rádio peão, rádio tamanho, discutir, para quando chegar no dia da sessão, a coisa está bem mastigada. E a gente dizer, a gente quer ou a gente não quer, mas nada na pressa, como quem está apresentando logo, né, na Assembleia. E aí nisso, resultados que queremos alcançar. Conscientizar cada irmão do imperativo de alcançar perdidos pelo testemunho pessoal e de acolher os irmãos numa atmosfera atraente de amor e aceitação, exortação, perdão e santidade, acompanhando esses discípulos para que se tornem parecidos com Jesus, repetindo o processo para que nossa igreja proclame Cristo a todas as pessoas, como diz Marcos 16,15, certo? E meu pedido de oração, irmãos, pela palavra pastoral, no dia 13 de dezembro, o primeiro encontro, tudo fluindo, Deus assim permitindo, em 3 de janeiro, a campanha anual, né, da igreja, a partir de janeiro de 2021, né, pela liderança de evangelismo e discipulado, pela ação do Espírito na família pastoral, pela ação do Espírito na diretoria, nos diáconos, pela ação do Espírito na membresia, pela ação do Espírito no bairro, e a ideia é que a gente tenha uma colheita no final do ano, né, eu botei 2010, perdão, 2021, desculpa, né, de 50% da membresia. Talvez você pense assim, é muita gente. Não, 50% são 30 pessoas, entende? São 30 pessoas, né? Então, se a gente, por exemplo, observar, 30 pessoas não é algo tão difícil, se cada membro estiver orando por 10 pessoas, se cada membro estiver convidando, se cada membro estiver mandando um vídeo ou um áudio cumprimentando o visitante, se cada membro estiver fazendo alguma coisa por uma só alma, 1 mais 1 é a igreja cheia, irmãos, certo? Então, essa aqui é a palavra do pastor, e eu peço, né, por gentileza, que um irmão se coloque de pé e ore por isso que eu apresentei aqui, e também pedindo que Deus nos leve em paz. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecendo estamos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, em casa, aprendendo da Tua Palavra, tendo, Senhor, noções de evangelismo, para que sejamos bem-sucedidos para a Tua glória, Deus, Senhor, para que possamos trabalhar e multiplicar, Senhor, que a Tua igreja possa estar debaixo da Tua graça, obedecendo os teus mandamentos, Senhor Deus, e que possamos juntos, sim, trabalhar e contribuir para o engrandecimento do teu reino aqui neste lugar. Amém, Deus. Abençoe o pastor Berlan, que tem esse projeto, Senhor, dar-lhe vida, saúde, força para vencer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, te agradeço, peço também que me leve em paz para os nossos lares. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, gente boa. Até domingo. Meu WhatsApp está liberado.